Olá meus irmãos, sejam muito bem-vindos ao canal Escatologia Pura e Simples, é isso aí. Hoje nós vamos tratar de um assunto no qual nós prometemos no vídeo anterior, é a doutrina da ressurreição, a ressurreição dos mortos. Eu queria fazer uma pergunta para você. Quanto tempo de crente você tem? E nesse tempo de crente que você tem, nesse tempo de vida cristã que você tem vivido, quantas vezes você assistiu uma doutrina acerca da ressurreição? Pois bem, irmãos, esse assunto, apesar de ser muito importante, é negligenciado pelos ensinadores nas nossas igrejas, nas nossas instituições, aí, em várias denominações. Portanto, foi essa a motivação que nos fez fazer esse vídeo. Então eu convido a você a permanecer até o fim do vídeo, porque é um pouquinho extenso, mas eu lhe garanto que hoje nós aprenderemos coisas muito interessantes e talvez coisas que você nunca tenha ouvido falar, tá certo? Então, para sabermos a importância dessa doutrina, Paulo vai dizer lá na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, a partir do verso 12, ele vai dizer que há alguns irmãos lá em Coríntios que não acreditam na ressurreição dos mortos. Ele vai dizer assim: ora, se vocês não acreditam na ressurreição dos mortos, então Cristo também não ressuscitou. E logo é vã a minha pregação e é vã a sua fé, se você não acredita na ressurreição dos mortos. Tá certo? E olhe, tem uma consequência terrível, porque aqueles que morreram em Cristo estão todos perdidos, não tem esperança, porque não há ressurreição. Vocês precisam acreditar na ressurreição. Se Cristo ressuscitou, nós também ressuscitaremos. É assim que Paulo ele trata esse assunto e dá a importância de sabermos acerca da ressurreição. Tá bom, irmãos? Então, hoje nós vamos colher alguns dados a respeito da ressurreição na palavra de Deus. E aí nós vamos absorver um conhecimento talvez não tido em outro momento, tá? E para isso, meus irmãos, eu queria levar vocês a meditarem no texto segundo escreveu João, né? O Evangelho de Jesus Cristo, no capítulo 6 e no capítulo 5 e no versículo 28 e 29. A palavra de Deus vai dizer mais ou menos assim: que não vos maravilheis ter dito isto, porque haverá um dia em que todos os que estão nos sepulcros, toda a humanidade que está nos sepulcros, os mortos, né, eles hão de ouvir a voz. E haverá dois grupos. Uns vão ressuscitar para a vida e outros vão ressuscitar para a morte, não, para a condenação. Está lá no texto, né? Então, nós percebemos que há dois grupos que vai ressuscitar, tá bom? Uns para a vida e outros para a condenação. Mas isso será num momento só? Esses dois grupos hão de ressuscitar num momento só ou será em momentos separados? Mais para frente a gente vai entender isso, tá certo? Então, quantas são as ressurreições? Será apenas uma? Será mais de uma? Será duas, três? Não sei. A gente vai compreender no final do vídeo, tá bom? E mais uma informação que a gente precisa ter é quando será a ressurreição. Tem essa informação na Bíblia? Tem. Vamos ler. Basta virar uma página aí da sua Bíblia, no capítulo 6 de João, no verso 39, 40, 44 e 54, Jesus vai afirmar que Ele mesmo nos ressuscitará no último dia. O verso 54 é fantástico, porque ele fala especificamente da igreja, né? Ele diz: aquele que come da minha carne, aquele que bebe do meu sangue, tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Então nós temos aí um dado muito importante. É saber que a ressurreição dos mortos será no último dia do povo de Deus na terra, dos eleitos. Será o último dia, tá bom? Existe outro texto que possamos dizer quando será o dia da ressurreição? Vamos lá?
1 Coríntios capítulo 15, versículo 52, Paulo vai dizer assim: olha, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará e os mortos ressuscitarão em um corpo incorruptível. Depois nós seremos transformados. Tudo bem, irmãos? Então, aqui nesse texto de 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52, nós vamos ver Paulo dizendo que será ao som da última trombeta. Na última trombeta haverá a ressurreição e o arrebatamento da igreja. Tá bom, irmãos? Por que eu disse arrebatamento, apesar de estarmos falando apenas da ressurreição? É porque, meus irmãos, nós não temos como desvincular o arrebatamento da igreja da ressurreição dos mortos. Lembra no primeiro vídeo que nós falamos o texto lá de 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo do 13 em diante? Paulo querendo ensinar a doutrina da ressurreição aos irmãos que estavam lá na Grécia, lá na igreja em Tessalônica. Ele diz assim: olha, eu não quero que vocês sejam ignorantes quanto os que dormem, como os que não têm esperança aí na Grécia, porque nós cremos que Cristo morreu e ressuscitou, então nós vamos ressuscitar também. E os vivos de maneira alguma precederá os que morrem, porque os que estão em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com os mortos, né, nos ares. Seremos arrebatados ao encontrar o Senhor nos ares, e para sempre estaremos com o Senhor. Então, portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Ele dá esperança de que os mortos hão de ressuscitar. E quando será o momento? No momento do arrebatamento. Tá certo? Então não tem como desvincular o arrebatamento da ressurreição. Ok, meus irmãos? Então, dito isto, nós precisamos então saber se existe algum texto a mais que vai nos falar a respeito dessa ressurreição. Veja, Paulo escreveu dizendo que seria ao som da última trombeta. E quando nós lemos o desenrolar do final dos tempos no livro de Apocalipse, João vai falar a respeito de 7 selos, 7 trombetas e 7 taças. E aí nós vamos ver o que foi que João escreveu na última trombeta, né? São 7 descrições de trombetas. E aí na 7ª a gente vai ver qual é a última trombeta, né, no caso, que Paulo está falando. Então eu levo você a meditar nessa palavra, Apocalipse capítulo 11. Irmãos, vamos fazer assim? Vamos ler Apocalipse capítulo 10 e versículo 7, antes de ler o capítulo 11, versículo 15. Diz assim a palavra de Deus: e que nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estiver para soar a sua trombeta, o mistério de Deus se completará, se revelará exatamente da maneira como ele anunciou aos seus servos e aos profetas. Veja que João vai dizer no versículo 7 que o mistério de Deus será revelado, será manifestado. O mistério de Deus com a humanidade será revelado exatamente no sétimo anjo, que tem a última trombeta. E aí no capítulo 11, no verso 15, a gente vai ver o anjo tocando a trombeta. E diz assim o texto. Eu não vou ler todo o texto, eu vou só parafrasear, como eu estou fazendo no restante dos outros textos, tá? Então o 7º anjo fez soar a sua trombeta, e aconteceu no céu fortes vozes que proclamavam: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Meus irmãos, quando toca a 7ª trombeta, lá em Apocalipse, que João está falando, ele diz que Jesus Cristo vai começar a reinar. Olha no verso 17. No verso 17, diz assim: e declaravam: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porquanto assumiste o teu grande poder e começastes a reinar. Então, mais uma vez, nós vamos ver que na 7ª trombeta
ao som da sétima trombeta, é quando Cristo começa a reinar, ok? E no verso 18 chega o que a gente está procurando, tá certo? De fato, as nações se enfurecerão, pois chegou o dia da tua ira. Eis que é chegado o tempo de quê, meus irmãos? De julgares os mortos. Olha aí. Agora, vamos lá. Nós lemos, ou melhor, nós entendemos lá em João, capítulo 5, no versículo 28 e 29, que os mortos, todos os mortos, seriam ressuscitados, seriam chamados para a ressurreição. Uns para a vida e outros para a condenação. Aqui no verso 18 está dizendo que é tempo de julgar os mortos. Deixa eu fazer uma pergunta. Deus julga os mortos? Não. Deus vai julgar os que ressuscitaram. Eles estavam mortos e ressuscitaram para julgamento. E aqui vai dizer o julgamento dos mortos, que é para o quê? Para entrega de galardão. A quem? Aos teus servos, os profetas, os teus santos e os que temem o teu nome, tanto os pequenos quanto os grandes, e a hora de destruires o que assolam a terra. Então, nós vemos aqui que há um arrebatamento, ou melhor, há uma ressurreição também na sétima trombeta. Se há ressurreição, então há arrebatamento. Olha aqui, na sétima trombeta, que João escreveu, que João relatou. Certo, irmãos? E aí o que é que nós podemos inferir daqui? Na sétima trombeta, exatamente como Paulo disse lá em 1 Coríntios capítulo 15, que é na última trombeta, Jesus começa a reinar, e que esse reino é precedido de ressurreição. Para quê? Para ganhar galardão. E quem é que vai ganhar o galardão? Os servos, os profetas e os santos, os que temem a palavra de Deus. Veja, aqui houve um grupo que foi ressuscitado, tá bom? Então vamos a um outro texto, Apocalipse capítulo 20 e versículo 4, vai dizer assim para nós. Esse era o texto para a gente tirar qualquer dúvida. Olhei e vi alguns tronos, e foi entregue o poder de julgar aos que neles se assentaram. E vi as almas dos que foram degolados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus, os que não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam sinal na testa, nem nas mãos. Eles reviveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Eles reviveram. Quem? Os que passaram pela grande tribulação. Por quê? Não aceitaram a besta, nem o seu sinal do braço, nem na testa, não adoraram a besta, e por causa disto foram perseguidos, foram entregues para a morte, foram degolados. Este povo, no caso, passou pela grande tribulação e ressuscitou para reinar com Cristo. Irmãos, lembra que na sétima trombeta, Cristo começa a reinar e que há uma ressurreição ali para entrega de galardão aos profetas, aos santos e aos servos? Vamos ler o verso 5 para a gente compreender melhor. Entretanto, os demais mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Irmãos, aí agora a gente entende que no final da grande tribulação, no início do milênio, há uma ressurreição. E esta é a primeira ressurreição. E depois de 1000 anos, a segunda ressurreição, que é para os que serão condenados. Então, o texto lá em João capítulo 5, versículo 28 e 29, fica muito claro agora. Na primeira ressurreição, os que são ressuscitados para a vida. E na segunda ressurreição, os que são ressuscitados serão ressuscitados para a morte, para a condenação. A segunda morte, né? A segunda morte, que é a morte eterna. Ok, meus irmãos? Então, com isso, nós aprendemos o quê?
Bem-aventurados os que são os santos que tomam parte na primeira ressurreição. E aí? Você quer fazer parte da primeira ressurreição ou da segunda? Então, meus irmãos, para a gente não alongar mais, nós vamos colocar os dados que a gente absorveu aqui, tentar colocar numa linha de tempo aqui, para haver uma compreensão melhor, tá certo? Quais são os dados? Que nós seremos arrebatados no último dia, e que esse último dia é a última trombeta, e que é a última trombeta que Paulo falou, é a 7ª trombeta que João escreveu, e que essa 7ª trombeta dá início ao reinado de Cristo, e que o reinado de Cristo é o reino milenar, e que no final da grande tribulação e no início do milênio acontece a primeira ressurreição, tá certo? E depois dos 1000 anos, a segunda ressurreição. Tá bom, meus irmãos? Se você concorda com esse vídeo, deixa o seu joinha aí, se inscreve no nosso canal se é a primeira vez que você está aqui, se inscreve aí no nosso canal, ativa o sininho das notificações, tá bom? Compartilha esse vídeo aí com seus familiares, seus amigos no WhatsApp, no Facebook. Mas se você não concorda com esse ensinamento, então eu queria que você pudesse comentar aí abaixo e dizer, olha, eu não concordo, eu não aprendi assim, eu entendo. Aí coloque os versículos que você entende, o porquê que você entende, como você entende, a maneira que você entende, e aí vai estar nos ajudando, dando sugestões para que nós possamos fazer vídeos futuros explicando o entendimento que você tem, tá bom? Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Até o próximo vídeo.